1º de outubro, Café com Deus Pai. Estamos começando um novo mês e que esse mês seja cheio das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Que o Espírito Santo faça você entender mais as profundezas de Jesus e do reino de Deus. Que você consiga vencer as batalhas contra o pecado e que você consiga ser cada vez mais amigo de Deus, mais cheio de Deus, mais pronto para ouvir a voz de Deus e sentir a presença dele no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, na sua escola, no seu casamento, na sua sociedade, nos seus negócios, na sua compra, na sua venda, nas escolhas dos seus amigos, nas decisões da sua vida. Nesse mês de outubro, nós temos uma nova mensagem. Todo o mês que se inicia no Café com Deus Pai, existe uma mensagem de abertura. E a mensagem de abertura desse mês fala sobre não colocarmos a responsabilidade que é nossa nas costas dos outros, de assumirmos a responsabilidade pelas nossas decisões. Nós somos responsáveis pelas consequências e pelos nossos resultados. Se pararmos para pensar, tudo que estamos vivendo hoje é resultado de decisões que tomamos. Por isso é tão importante tomar decisões baseadas em Jesus. É muito importante tomarmos decisões com o direcionamento de Deus, com a oração, com a busca na leitura da palavra para termos clareza em relação às nossas decisões. Vamos ver aqui qual é a mensagem, a frase aqui do mês de outubro. O Café com Deus Pai, no mês de outubro, começa com essa frase: ninguém será grande, responsabilizando os outros pelo seu próprio fracasso. Lendo mais uma vez, ninguém será grande, responsabilizando os outros pelo seu próprio fracasso. Como nós falamos, nós somos totalmente responsáveis pelos resultados que temos colhido. E é por isso que é importante começar o nosso dia sempre colocando a nossa vida diante do Senhor, diante de Deus. É importante começar a nossa vida no relacionamento com Deus. Deus criou os céus, criou a terra e deixou a sua palavra para nos dar direção e orientação. E se você busca um bom livro dentro da Bíblia para que você possa meditar, você pode meditar em Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Nesse mês de outubro, nós temos 31 dias. Então você pode ler diariamente o livro de Provérbios. Acompanhe o Café com Deus Pai e depois tire um tempo para fazer a leitura de Provérbios. Aqui no canal, nós fazemos mensalmente a leitura de Provérbios. Você pode acompanhar a leitura diária de Provérbios juntamente aqui no canal. Então, ninguém será grande responsabilizando os outros pelo seu próprio fracasso. Aqui, o pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, sempre deixa um vídeo de boas-vindas no mês. Então ele tem uma palavra e uma oração para o mês. Vou deixar aqui o QR Code.
você pode pausar o vídeo e usar esse QR Code para acessar a mensagem do pastor Júnior Rostirola, que ele tem para esse mês de outubro. Vamos agora para a leitura da mensagem desse dia primeiro. Mas antes, vamos fazer uma oração abençoando este mês. Senhor, nós agradecemos pela entrada desse mês de outubro, pedindo que o Senhor derrame do teu Espírito Santo para trazer a salvação para cada pessoa que escuta essa mensagem e que o Senhor também alcance os familiares e os amigos de todos os que ouvem essa mensagem, que o Senhor derrame o entendimento para que, glórias a Deus, aceitem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que possam compreender que esse relacionamento com Jesus é o que proporciona vida com plenitude nessa terra, porque só com o Senhor, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida, é que nós encontramos o propósito, é que nós encontramos a verdade e que encontramos a vida com alegria, renovação da fé, da esperança, do amor, da paciência, da mansidão, da compreensão, da compaixão e também do apoio de uns aos outros. E pedimos que o Senhor venha nos abençoar, dando para nós essas graças, essas bênçãos e a sua força para seguirmos sempre na tua direção, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feita a oração, vamos fazer aqui a leitura da mensagem do dia 1º de outubro. Encontro, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Lendo mais uma vez, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Então, o Evangelho de Jesus Cristo transcende qualquer concepção meramente religiosa. Ele é, em sua essência, um convite para uma transformação de vida profunda e abrangente. Vamos lembrar que a palavra evangelho vem do grego e significa boas novas, significa boa notícia. Então, a boa notícia de que Jesus Cristo foi enviado por Deus para assumir a forma humana e morrer na cruz, derramando o sangue dele para nos purificar de todos os pecados, esse evangelho, a boa notícia de que a humanidade recebeu Jesus Cristo em forma humana para morrer por nós e nos dar salvação, transcende, significa vai além de qualquer concepção meramente religiosa. Não é só uma religião. Falar que Jesus veio na Terra como forma humana e passou entre nós e morreu na cruz por nós vai além de uma concepção meramente religiosa, vai além de uma religião. Esse evangelho, essa boa notícia na sua essência, é um convite para uma transformação de vida profunda e abrangente. É um convite para uma transformação de vida profunda, porque quando você recebe esse convite de andar com essa boa notícia, que é Jesus, você tem a chance de receber o Espírito Santo, porque Jesus disse: todo aquele que vier a mim receberá o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, morando
em todos aqueles que aceitam esse convite. Então, quando você recebe o próprio Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, na sua vida, ele vai ensinando como decidir todas as questões da vida. E quando ele nos ajuda a decidir as questões da vida, existe uma transformação de vida que é profunda e é abrangente, porque o Espírito Santo trabalha em todas as áreas. Trabalha desde a nossa vida espiritual, nos levando mais perto de Deus, nos dando força para falar com Deus, para sermos amigos dele, como também trabalha na nossa alma. A nossa alma engloba os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades e as nossas emoções. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela tem mais paciência, mais fé, mais esperança, mais clareza na hora em que ela é afrontada, em que ela é xingada, em que ela é humilhada, para expressar o amor de Deus e alcançar aquela pessoa que precisa de apoio, que precisa de ajuda, que se encontra perdida. Mas uma pessoa que está longe de Deus só consegue revidar com raiva, com ódio, com mágoa, com coração ferido, com coração machucado, com inveja, com cobiça, com mentira, com traição. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, porque aceitamos o Evangelho, a boa notícia, nós somos completamente transformados. E essa transformação vence a depressão, a ansiedade. Muitas pessoas estão ansiosas porque elas estão pensando a respeito do futuro. A ansiedade é o excesso do futuro, do pensamento, da preocupação a respeito do que vai ser amanhã. E muitas pessoas não conseguem viver esse momento, o presente, desfrutando do presente, porque a preocupação com o que vai acontecer não deixa existir a paz. Mas quem tem o Espírito Santo confia no que diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, se o Senhor é o meu pastor, se ele me orienta, se ele me guia, se ele me dirige os passos, então eu não tenho por que pensar com preocupação no amanhã, porque eu sei que ele está cuidando de mim. Agora, prosseguindo na leitura, esse evangelho, essa boa notícia, que é Jesus vindo para a terra e dando para nós o Espírito Santo, ele é vibrante e ativo. Estende-se muito além dos símbolos da cruz vazia ou das estruturas físicas dos templos, alcançando o íntimo da existência humana com o poder transformador de Deus. Ele está nos dizendo aqui que quando você recebe Jesus, recebe esse evangelho, recebe que a informação, recebe como verdade que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio para nos salvar, que ele morreu em nosso lugar e que ele nos dá o Espírito Santo, esse evangelho vibrante e ativo, ou seja, o evangelho não é uma coisa morta, uma informação de que um homem veio e morreu e passou pela história. Ele é algo ativo. Ele é algo que está dizendo para você: esse Jesus que morreu, ele veio para dar salvação para mim e para você. Ele não morreu à toa, ele morreu para que todo aquele que recebê-lo, que receber esse evangelho, tenha uma vida, tenha uma semente que vai começar a germinar dentro do seu coração, que vai começar a brotar raízes novas. No lugar da mágoa vai surgir o perdão. No lugar da tristeza vai surgir a alegria. No lugar do desânimo vai vir a força. Tudo isso porque o Espírito Santo, ele está em movimento. Ele vive ativado, agindo, trabalhando em nosso coração para nos aproximarmos dele.
Então, esse evangelho que é vibrante e ativo estende-se muito além dos símbolos da cruz. Algumas pessoas pegam uma cruz, colocam em um colar, colocam em uma pulseira, fazem às vezes um quadro colocando uma cruz vazia e colocam na parede de casa e muitas vezes olham para o símbolo da cruz e fazem o sinal da cruz com as mãos e dizem: a minha vida está com Deus. Mas elas abrem a porta de casa, elas saem e elas se esquecem de ter essa presença ativa de Jesus na vida delas. Elas ficam ansiosas, elas ficam deprimidas, elas ficam às vezes chorando, se lamentando, preocupadas, sem saberem como tomar uma decisão. Por quê? Porque estão olhando para um quadro, para uma cruz que está em uma pulseira, que está em um colar. Mas Jesus, ele vai além disso. Ele está ativo dentro do nosso coração. Então ele está dizendo aqui, esse evangelho vibrante e ativo, o evangelho ele é algo vibrante, é algo ativo, que está em movimento. Ele é o Espírito Santo em nós, fazendo uma mudança, uma transformação, trabalhando nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas decisões, na nossa vontade. Ele estende-se muito além dos símbolos da cruz vazia ou das estruturas físicas dos templos. Existem pessoas que vão em uma estrutura física, em uma igreja, em um templo, e muitas vezes entram no templo e saem vazias do mesmo jeito como entraram. A igreja, o templo, só produz um resultado se você escuta a palavra e se você permite que a palavra, que é Jesus, entre no seu coração e faça mudanças em você. Porque estar dentro de um templo não muda a nossa vida. Então, é isso que ele está dizendo, estende-se muito além dos símbolos da cruz vazia ou das estruturas físicas dos templos, alcançando o íntimo da existência humana. O propósito do evangelho é alcançar o nosso íntimo, o íntimo da nossa existência, com o poder transformador de Deus. Ele quer transformar a nossa vida. Ser tocado pelo evangelho significa abraçar um estilo de vida em que a presença de Deus empodera cada aspecto do nosso ser. Então veja que ele está dizendo, quando você é tocado pelo evangelho, quando você tem um relacionamento com Jesus, ele é a boa notícia, ele é o evangelho, ele é a notícia de que Deus olhou para nós e enviou seu Filho para morrer por nós, para derramar o Espírito Santo sobre nós. Então, ser tocado pelo Evangelho significa abraçar um estilo de vida em que a presença de Deus empodera cada aspecto do nosso ser. É um estilo de vida em que você acorda e glorifica a Deus, porque eu ganhei mais um dia. É um estilo de vida em que você faz as suas refeições e agradece, dizendo: Deus, eu agradeço porque eu tenho o pão nosso de cada dia. É um estilo de vida em que eu não fico me comparando com outras pessoas para cobiçar ou para invejar o que elas têm, pensando assim: ele é melhor, ela é melhor, ele tem um carro melhor, uma casa melhor. Mas em que eu agradeço a Deus pelo que eu tenho recebido e também porque eu sei que se eu quero algo melhor, eu posso pedir a Ele. E Ele pode me capacitar, me ensinar, me orientar e me dar a condição de receber aquilo que eu posso querer ou pedir a Ele. Não há motivos para Deus diferenciar, tratar um filho com mais benefícios do que outro. Ele atende a todos. E muitas vezes alguns filhos olham para os outros com inveja. Você não precisa ter inveja do outro. Basta você pedir a Deus. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, está escrito que nós não devemos ficar ansiosos por coisa nenhuma, mas as nossas petições sejam
todas as vossas petições, conhecidas diante do vosso Pai. Ou seja, aquilo que você deseja, que você está buscando, você pode pedir a Deus. E Deus pode atender ao seu pedido. Esse estilo de vida é um estilo de vida em que você entrega a sua vida para Deus, em que você vive com paz, com alegria, com gratidão, com reconhecimento de que a essência da vida não está nas coisas. Não está nas coisas. Uma casa ou uma mansão são feitos de tijolos. Um carro é feito de lata. A preocupação com as coisas dessa vida é passageira, é mortal, mas a vida eterna, a alegria, a esperança, o Espírito Santo na sua vida traz um estilo de vida em que você vive leve, em paz, com a provisão de Deus em tudo que você precisa. Em Mateus, no capítulo 6, se você ler do versículo 24 até o versículo 33, Jesus disse para os que estavam preocupados: olhem para os pássaros. Eles não trabalham, mas o Senhor prepara o alimento deles. Olhe para os lírios do campo. Eles não costuram, mas o Senhor veste os lírios do campo com uma roupa que nem o rei Salomão conseguiu vestir em toda a sua glória. O rei Salomão foi um grande rei de Israel. E Jesus está dizendo que Deus cuida de todos os detalhes. Então, lendo mais uma vez aqui esse parágrafo, o segundo aqui, ser tocado pelo Evangelho significa abraçar um estilo de vida em que a presença de Deus empodera, ou seja, a presença de Deus dá poder para cada aspecto do nosso ser. No seu espírito, na sua alma e no seu corpo, Deus está com você. É compreender que crer nas boas novas do reino de Deus significa permitir que essa verdade viva, nos molde, nos guie e nos preencha com esperança e propósito. Aproveitando que começamos o mês de outubro, você sabe qual o propósito, o que guia a sua vida, o que preenche a sua vida, o que motiva você a fazer o que você está fazendo todos os dias. Jesus manifestou-se em nosso meio para que, por meio dele, tivéssemos acesso a uma vida não somente renovada, mas abundante em todas as áreas. Ele veio confirmar as promessas antigas e inaugurar um novo caminho. Quando você lê a palavra de Deus nos mostra que no Antigo Testamento as pessoas faziam sacrifícios de animais para receber o perdão dos pecados, para poderem chegar até Deus. Era muito difícil chegar até Deus. E no Antigo Testamento, Deus usou vários profetas dizendo: vai chegar um dia em que eu vou resolver isso definitivamente e vou me aproximar de todos, trazendo a boa notícia. Então, Jesus é a boa notícia. Lendo esse segundo parágrafo, ele, que é Jesus, veio confirmar as promessas antigas e inaugurar um novo caminho, oferecendo a todos que nele creem a certeza de uma vida eterna. Se você crê em Jesus e se você recebe ele, significa que você recebe o perdão dos seus pecados. E quando você recebe o perdão dos seus pecados, você se torna filho de Deus. E quando você é filho de Deus, você recebe o Espírito Santo, que coloca um novo estilo de vida, que preenche todas as áreas da nossa vida, que derrama a presença dele e que nos dá poder para cada aspecto da vida. E, além disso, você recebe um registro. Lá no céu, tem um livro chamado Livro da Vida. Você pode ver isso em Apocalipse, capítulo 20. O último livro da Bíblia, no capítulo 20, fala sobre esse livro, que
todos os que recebem Jesus têm o seu nome anotado nesse livro, no livro da vida. E esse livro da vida é o livro que garante que quando você parte dessa vida, você entra na vida eterna, porque você tem o registro do seu nome lá, quando você recebe Jesus. Então, continuando aqui na leitura, para muitos, essa promessa pode parecer distante ou até incompreensível, mas a realidade de Jesus como o caminho para a verdadeira vida é inegável e está fundamentada em suas próprias palavras. Então, tem muitas pessoas que pensam assim, mas se eu receber Jesus, eu vou ter a vida eterna? Quem me garante isso? Tem pessoas que têm dúvidas a respeito disso. E aqui nós estamos lendo que Jesus operou muitos milagres. Ele levantou paralíticos, ressuscitou mortos para mostrar que ele realmente pode cumprir a sua promessa. Se ele pode ressuscitar um morto, você pode ler em João, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus foi até lá e o ressuscitou dentre os mortos e disse: Se aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus estava dizendo: aquele que crê em mim, se estiver com a sua vida morta, vai receber vida novamente. E se morrer, vai viver eternamente. Se viver com ele, vai viver eternamente. Então, ele ressuscitou Lázaro, aquele morto, para dizer, para mostrar: eu posso fazer isso. Então, aqui nós estamos lendo as palavras de Jesus, elas não são apenas palavras. Ele manifestou poder enquanto esteve na terra para mostrar que ele realmente é o Filho de Deus. E ele pode cumprir essa palavra. Então, nós temos nos evangelhos o registro de que podemos confiar nele. O último parágrafo, a verdadeira, a verdadeira entrega a Jesus vai além dos atos de devoção visíveis. Trata-se de um encontro genuíno com ele. Então, o que ele está dizendo aqui? Tem muitas pessoas que vão à igreja e elas fecham os olhos, levantam as mãos, cantam enquanto o culto está acontecendo. Mas elas entram e saem vazias, porque elas não entregam o coração, não entregam a vida verdadeiramente para Jesus. Pode acontecer de uma pessoa estar 10, 15, 20 anos na igreja e a pessoa ainda não encontrou a Deus. Por que isso acontece? Porque a pessoa vai na igreja por uma questão religiosa. Esse parágrafo que está aqui no topo da tela, a verdadeira entrega a Jesus vai além dos atos de devoção visíveis. Trata-se de um encontro genuíno com ele, uma experiência viva que preenche os espaços vazios da alma, com um amor que ultrapassa palavras e conceitos. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, quando ela faz uma entrega completa, ela realmente se deixa tocar pelo Espírito Santo. Ela passa a ter a compaixão, o amor, a paciência, o entendimento, a compreensão. Ela passa a expressar pelas suas palavras, pelos seus gestos, pelas suas atitudes, que Deus está na vida dela. Esse amor nos transforma de dentro para fora, garantindo que em Jesus não nos falte nada. Então a transformação, ela não começa fora. Não começa porque eu coloco um terno ou porque uma irmã, uma mulher coloca uma roupa específica para ir à igreja. Não começa porque nós nos comportamos de uma forma ou de outra, mas a transformação começa de dentro para fora, garantindo que em Jesus não nos falte nada. Portanto, se você está em busca por significado, por uma existência plena e genuína, a chave está na entrega total de sua vida a Jesus. Nesse encontro, descobrimos não apenas a plenitude de uma vida poderosa, mas uma vida eterna junto ao Pai. Então, nesse encontro, descobrimos não apenas a plenitude. Se você quer ter plenitude na sua vida,
plenitude de uma vida poderosa, você encontra em Jesus. Mas você encontra, além de uma vida plena aqui na terra, uma vida eterna junto ao Pai. Quando você partir aqui dessa vida, você vai entrar para a vida eterna, para estar para sempre com Ele. A frase de hoje é: só em Jesus você encontra paz, alegria e salvação. Salvação do quê? Salvação da angústia, da depressão, da ansiedade, da preocupação, da raiva, da falta de perdão, da inveja, da cobiça, da mágoa, do suborno, da traição, dos desejos malignos. Só em Jesus você encontra paz, alegria e salvação de tudo que é mal. Quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo e ele nos salva da nossa condição limitada e humana. Ele nos faz ir além daquilo que são os nossos limites aqui na Terra. Então, hoje é o dia 274 de 365, a leitura bíblica de hoje é Hebreus capítulo 10 e a palavra-chave de hoje é salvação. Aproveitando que estamos falando de salvação, estamos começando um mês. Você já recebeu Jesus? Você pode receber Jesus. Como eu faço para receber Jesus? Você faz uma oração em que você pede que Ele entre na sua vida. Você pede que Ele escreva o seu nome no livro da vida que está no céu, para que você receba a vida eterna. E você pede para receber o Espírito Santo para ter esse novo estilo de vida, onde você encontra paz, alegria e salvação. Você pode fazer essa oração comigo agora, se você quer aceitar. Se você não recebeu Jesus ainda e quer receber agora, ou se você parou por algum momento, está afastado e quer aproximar dele novamente, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Me concede o teu Espírito Santo para segui-lo nessa vida e escreve o meu nome no livro da vida que está no céu e marca com o teu sangue para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, você recebeu o perdão dos seus pecados, porque quando você reconhece Jesus como teu Salvador, você entende que você tem pecados e precisa de Jesus. Quando você recebe Ele, você recebe o perdão dos pecados. Então agora você é filho de Deus, você é filha de Deus, e você pediu para escrever o seu nome no livro da vida que está no céu. Então, se acontecer alguma coisa que te leve dessa vida, você está com Ele. E você pediu para receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. E ele nos ajuda a ter esse estilo de vida onde você encontra a paz, a alegria e a salvação. Os próximos passos, aproveite esse mês de outubro para ler a Bíblia todos os dias e também para orar. Quando você acordar, agradeça a Deus, diga glória a Deus por mais um dia. Quando você despertar, coloque os seus problemas nas mãos dele. Ao invés de se preocupar, creia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não lhe faltará paz, não lhe faltará sabedoria, entendimento, compreensão. Peça a direção de Deus e entenda que você, como nós lemos na mensagem de outubro, você é responsável pelas suas decisões. Não deixe nenhuma pessoa que é do mal influenciar você para fazer a coisa errada. Bloqueie as pessoas que falam palavras negativas, que falam e dão conselhos para que você tenha raiva, para que você fique com mágoa, para que você não perdoe. Bloqueie as pessoas que falam mal das outras, que vivem criticando quem prospera, porque quando elas fazem isso, elas mostram que elas estão carregadas de cobiça e inveja. E se você anda com essas pessoas, elas passam influência sobre você. Se junte, se reúna
com pessoas que buscam a Deus, para que a sua vida seja transformada, para que você encontre a presença de Deus. Tome essas decisões e preste atenção aos ambientes que você frequenta. Escolha os seus ambientes, ambientes que estimulam o pecado vão levá-lo para a ruína. Muitas pessoas procuram ambientes de músicas mundanas, onde existe a busca por diversão, mas uma diversão vazia, que é momentânea, mas que não vai trazer a verdadeira paz e a verdadeira salvação, que é você acordar e ter tranquilidade e saber que você tem um Deus que realmente cuida de você e que realmente deseja o seu bem. Essa é a mensagem de hoje. Agora nós vamos fazer a leitura bíblica, que é Hebreus capítulo 10. Vamos ler Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus é uma carta que foi escrita e que está no Novo Testamento e que foi escrita para os hebreus. O povo hebreu tinha e tem muitos ritos. Eles têm ritos que fazem sacrifícios de animais para que, pela morte e pelo sangue desses animais que são oferecidos em alguns rituais, eles recebam o perdão dos pecados. Mas o livro de Hebreus vem para mostrar para o povo hebreu que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio para a terra e ele entregou a sua vida numa cruz e o sangue dele foi derramado na cruz para dar perdão para os pecados de todos de uma vez por todas. E o livro de Hebreus vem para esclarecer para o povo hebreu que eles não precisam mais seguir nenhum ritual, porque o único ritual, a única coisa que eles precisam fazer agora é receber Jesus. O livro de Hebreus, ele é formado por 13 capítulos. E aqui, no Café com Deus Pai, nós fizemos a leitura de vários capítulos. Vamos apresentar aqui uma tela com um resumo. Se você tiver interesse em realizar a leitura, um estudo do livro de Hebreus, nós fizemos a leitura dos capítulos aqui, que foi a leitura bíblica do Café com Deus Pai, e eu vou deixar aqui uma lista para que você possa fazer a leitura de todos os capítulos de Hebreus, se você assim quiser. Aqui está a tabela de todos os dias em que nós lemos o livro de Hebreus. No dia 16 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 1 e no dia 17 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 2. Nos capítulos 1 e 2 de Hebreus, o objetivo do autor de Hebreus é mostrar que Jesus é maior que os anjos. Depois, no dia 18 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 3 e no dia 22 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 4. Nos capítulos 3 e 4, o objetivo do escritor de Hebreus é revelar que Jesus é maior que Moisés. Então, o povo judeu tem umas tradições de adorar a anjos, então os capítulos 1 e 2 revelam Jesus é maior do que os anjos. O povo judeu tem tradições de honrar a Moisés, porque Moisés foi um grande profeta que ajudou o povo de Israel no passado. Então, nos capítulos 3 e 4, o escritor de Hebreus mostra para o povo judeu: Jesus é maior do que Moisés. Depois, no dia 23 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 5. No dia 24 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 6. E no dia 25 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 7. Nesses 3 capítulos, o escritor de Hebreus vai desenvolvendo um argumento para mostrar que Jesus é maior do que o sumo sacerdote. Quando Moisés veio,
ele estabeleceu o sacerdócio dos levitas. Ele estabeleceu que Arão era o grande sumo sacerdote e os descendentes de Arão, que eram os levitas, ocupariam o cargo de sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que realiza o sacrifício dos animais e que, uma vez no ano, ele entrava no templo, num lugar específico chamado Lugar Santíssimo. Nesse lugar santíssimo, ele oferecia sacrifícios por ele mesmo, para ser purificado dos pecados, e depois ele oferecia um sacrifício pelo povo. Então, nos capítulos 5, 6 e 7, o escritor de Hebreus fala para nós que Jesus, ele não precisa realizar sacrifícios por ele próprio, porque ele é o próprio Filho de Deus, e que quando ele morre por toda a humanidade, o sangue dele resolveu todos os pecados de todos. Não há mais necessidade de sacrificar animais para que pela morte dos animais exista o perdão dos pecados. Depois, no dia 29 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 8 e ontem, dia 30 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 9. No capítulo 8, que nós lemos no dia 29 de setembro, o escritor de Hebreus mostra uma comparação entre a primeira aliança e a segunda aliança. A primeira aliança é quando o povo judeu realizava um ritual sacrificando os animais e depois o sacerdote entrava no lugar santíssimo, oferecia o sacrifício por ele próprio para que ele fosse purificado dos pecados e depois ele oferecia o sacrifício a Deus. E a segunda aliança é com Jesus. Jesus vem, morre por todos e todos os que recebem Jesus podem receber o acesso ao céu. Então ele explica isso em Hebreus capítulo 8. Ontem nós lemos Hebreus capítulo 9, onde ele fala que Jesus é a nova aliança. E hoje nós vamos ler Hebreus capítulo 10. Agora, ele vai explicar em Hebreus capítulo 10, ele vai reforçar que nós recebemos tudo por meio de Jesus. Então vamos ler aqui Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei dada por Moisés não é o modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a lei de Moisés estabeleceu que nós precisamos sacrificar animais para receber o perdão dos pecados. Só que esses sacrifícios acontecem ano após ano. Então, esses sacrifícios têm que ser feitos todo ano. E ele faz uma pergunta: como que pode essa lei, que foi a lei de Moisés, que temos que sacrificar animais ano após ano, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? A pergunta dele quer trazer a seguinte questão: se você tem que ficar o tempo todo sacrificando os animais, então significa que a pessoa continua sempre no pecado. Ano após ano a pessoa tem que ir lá e voltar e voltar e voltar. Agora, versículo 2. Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado, e todos os sacrifícios terminariam. O Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, está escrito assim: agora, pois, nenhuma condenação mais existe para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do pecado não existe mais, ela foi riscada de quem está com Jesus. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe a paz de que você realmente está puro dos seus pecados. Só que quem segue os ritos de Moisés, que faz o sacrifício dos animais,
não consegue sentir essa paz. Então ele faz o sacrifício e depois de um tempo ele se sente culpado. E ele volta lá e faz novos sacrifícios. Então o escritor de Hebreus está dizendo isso. Ele está querendo mostrar para os hebreus que quem segue a lei de Moisés continua se sentindo culpado. Então ele fala aqui no versículo 2: se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado, e todos os sacrifícios terminariam. 3. Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados. Então o escritor de Hebreus está dizendo, quando a pessoa vai lá e ela faz o sacrifício, ao invés dela receber o perdão, ela lembra: eu tenho pecados, eu tenho que voltar depois, eu tenho que voltar aqui o tempo todo. Versículo 4: pois o sangue de touros e de bodes não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. 5. Por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse: tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Versículo 6. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Versículo 7. Então eu disse: estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Jesus disse isso. Então o escritor de Hebreus está lembrando que Jesus recebeu a missão de receber um corpo na terra para oferecer um sacrifício perfeito. E ele aceitou essa missão. E ele veio aqui. Ele disse: estou aqui. Veja o versículo 7. Ele disse para Deus assim: estou aqui, ó Deus. Eu venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. 8. Primeiro Jesus disse: tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Então o escritor de Hebreus está dizendo assim: Jesus disse que aqueles sacrifícios não eram importantes, mesmo sendo sacrifícios de acordo com a lei de Moisés, que eram realizados de acordo com as regras estabelecidas. Versículo 9. Depois Jesus disse: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim, ou seja, dessa forma, Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. 10. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Então, versículo 11: todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Então ele está falando, o sacerdote judeu faz isso toda hora, mas não limpa pecados. 12. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Então hoje, Jesus está do lado direito de Deus. Você vê em 1 João, no capítulo 2, que João fala para nós que se nós cometermos algum pecado, nós temos um advogado, que é Jesus, que está do lado direito de Deus e que intercede por nós. E ele morreu uma vez só, e ele nos deu o perdão total dos pecados. Agora o versículo 13. Ali na cruz, Jesus está ali aqui, ele está falando do lado direito de Deus. Ali do lado direito de Deus, onde ele está atualmente, Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Existe uma promessa
de que haverá um juízo final. No dia do juízo final, Deus disse para Jesus: fica aqui, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Os inimigos são aqueles que falam contra Deus, aqueles que não recebem Jesus, aqueles que dizem que ele não é o Filho de Deus, aqueles que guerreiam e combatem contra a luz. Haverá um dia em que ocorrerá o julgamento final. Nesse dia em que houver o julgamento final, Deus, lá no Apocalipse, está escrito, enviará Jesus e ele reinará. Todos os que forem santos e que estiverem com ele julgarão a terra. Então, Jesus está do lado direito de Deus, intercedendo pelos santos. E haverá o dia em que Deus determinará o juízo final. E ele voltará como juiz e rei nessa terra, e todos os salvos julgarão a terra. Aí, versículo 14. Assim, dessa forma, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Quando você recebe Jesus, você foi purificado do pecado. E com o sacrifício de Jesus, ele nos aperfeiçoou. Ele nos tornou perfeitos. Não é que nós nos tornamos santos e não temos mais desejos e vontades de pecar, mas é que o sangue dele nos justifica do pecado. Quando você recebe Jesus, Deus fala, ele recebeu o que eu dei para que ele recebesse o perdão dos pecados. Então você é justificado dos pecados. E quando você é justificado, existe uma justificação, o pecado não existe mais. Você foi limpo dele, porque foi justificado. Então, versículo 15, e o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz, versículo 16, quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança, porei as minhas leis no coração deles, e na mente deles as escreverei. Então, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo escreve no nosso coração uma nova lei. A lei que nos faz ter a vontade de seguir o reino dele. A lei que nos faz recusar o desejo de pecar para obedecer a Deus. Então nós temos ainda algumas tentações, mas quando vem a tentação é o Espírito Santo que nos faz lembrar, isso é pecado. E quando nós lembramos que alguma coisa é pecado, é por quê? Porque a lei de Deus está escrita no nosso coração, está escrita no nosso pensamento. Então nós recusamos o pecado, porque recebemos o Espírito Santo e porque essa nova aliança escreveu em nós a lei de Deus. Versículo 17, depois ele diz, não lembrarei mais dos seus pecados nem das suas maldades. Então ele põe no esquecimento, porque foi purificado da nossa vida. Versículo 18, assim, ou seja, dessa forma, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. 19, por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Ou seja, o lugar santíssimo era um lugar que só o sumo sacerdote podia entrar. E era um lugar de perfeita comunhão com Deus. O escritor de Hebreus está dizendo que quando Jesus morreu, ele nos trouxe uma boa notícia. Nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Nós temos completa liberdade de falar diretamente com Deus Pai. Podemos falar com Ele. Podemos erguer a nossa voz e dizer, Deus, olha para mim, para isso, para aquilo. Podemos conversar com Ele livremente quando recebemos Jesus. Versículo 20, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Quando você estuda o Antigo Testamento, existia uma cortina para que o sumo sacerdote passasse para dentro do lugar santíssimo. Agora, o escritor de Hebreus está dizendo que Jesus é essa cortina. Você recebe Jesus como Salvador e por meio de Jesus a cortina foi rasgada. Você pode entrar direto no lugar santíssimo para falar com Deus.
Então, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, o próprio corpo de Jesus, quando nós recebemos o sacrifício dele, ele nos abriu um caminho novo e vivo. 21. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. 22. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme. Então ele fala, portanto, ou seja, por tudo isso que Jesus fez por nós, que nós temos um grande sacerdote, que é Jesus, nós devemos chegar perto de Deus com um coração sincero. Devemos ser verdadeiros. A palavra sincero vem de sem cera. As pessoas colocam cera para esconder as trincas de um vaso. A ideia de sincero é a ideia de você ter um vaso que está trincado, rachado, mas você não põe cera. Você não põe maquiagem. Você vai até Deus e é verdadeiro. E uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Então ele está dizendo, tenham a mente, a consciência, os pensamentos limpos das culpas de vocês. Pensem assim, Jesus já me perdoou dos pecados. Eu posso chegar até Deus sem nenhuma culpa. E com o corpo lavado com água pura significa sejam batizados nas águas. O batismo nas águas é quando você vai até um rio ou um local em que existem águas e você mergulha todo o seu corpo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está dizendo que você é puro, que você é totalmente de Deus. Versículo 23. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. O 23. Vamos guardar com firmeza a essa esperança da fé que nós professamos, que nós estamos falando, que nós acreditamos em Jesus. Vamos guardar isso com firmeza no nosso coração, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Podemos confiar que estamos com Ele, que recebemos o Espírito Santo, que quando morrermos, nós estaremos na vida eterna com Ele, porque tudo que Ele prometeu é verdade. Versículo 24. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Então vamos ajudar uns aos outros. 25. Não abandonemos como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Então ele está dizendo, participe de uma igreja, participe dos cultos, para que você tenha irmãos, para você apoiar e que apoiem você. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. O dia está chegando, ele está falando a respeito do julgamento final. Todos os que recebem Jesus acreditam, esse dia vai chegar. E cada dia que nós estamos vivendo aqui na Terra é um dia que nós estamos nos aproximando da nossa morte. Quando morrermos, estaremos com Ele. E se Deus determinar o dia do julgamento final, em algum momento, nós vamos estar com Ele. 26. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Agora no 26 ele está dizendo, vamos continuar aqui nos versículos anteriores, ele fala para não abandonar a igreja, a comunhão. E no 26 ele fala, se nós cometermos pecados de maneira voluntária, de propósito, depois que já sabemos a verdade, não existe mais um outro sacrifício para tirar os nossos pecados. Jesus é o sacrifício definitivo. Se você sabe que é errado fazer uma coisa e você já recebeu Jesus e mesmo assim você erra e peca de propósito, quem que vai te perdoar de volta? Versículo 27. Se você faz isso, o que existe? Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, o medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Então, se a pessoa peca de maneira proposital, ela cai nesse medo. 28. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de 2 pessoas pelo menos. Então, na lei de Moisés era assim, se uma pessoa cometesse um pecado grave e ela fosse levada para julgamento,
se houvesse o depoimento de duas testemunhas, a pessoa era morta. Ele está falando disso, lembrando disso, que quem desobedece à lei de Moisés é julgado e é morto. Versículo 29. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? Ele está dizendo assim: quem desobedece à lei de Moisés, que fazia o sacrifício de animais, morre. Então, imagine o que acontece com quem desobedece à lei do próprio Filho de Deus. Que Deus, Jesus purificou totalmente dos pecados. Então, o que vai acontecer? Continuando aqui, e o que acontecerá com quem insulta o Espírito do Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. 30. Pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, e quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Existem palavras na Bíblia em que Deus disse isso, que ele vai realizar a vingança e vai acertar as contas com os que não recebem Jesus, com os que são contra Jesus. Então ele está dizendo assim: nós sabemos que quem disse isso foi o próprio Deus. Versículo 31. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. 32. Lembrem do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Ele está lembrando do passado. Versículo 33. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Aqui, o escritor de Hebreus está lembrando que algumas pessoas que receberam Jesus, elas receberam Jesus e depois elas sofreram perseguições. Mas elas não desistiram de continuar a falar a respeito de Jesus. Elas continuaram firmes. Se você abrir Atos capítulo 6, está escrito que Estevão foi morto a pedradas, porque ele recebeu Jesus e ele não desistiu. Então aqui no 32 e no 33 ele está dizendo para o povo: lembrem do que aconteceu, que algumas pessoas receberam a luz de Deus, elas sofreram, mas elas não se deixaram vencer. No 33 ele está falando que alguns foram insultados, ou seja, foram xingados e foram maltratados publicamente, mas em outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. 34. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor que dura para sempre. O versículo 34 está dizendo: quando você recebe mesmo Jesus, você pode sofrer insultos, xingamentos, perseguições, mas quando você sabe que o que espera você é a vida eterna, você não dá mais importância para isso. Porque você sabe que você tem, que o que você carrega com você tem muito valor, que é o próprio Deus em você. 35. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. 36. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Muitas vezes nós temos que ter paciência para viver essa vida com essas perseguições contra Cristo. 37. Pois como ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. Essa é uma promessa que nós precisamos carregar. É um pouco mais de tempo nessa terra. É só um pouco mesmo. Você tem visto que o tempo tem passado muito rápido? Jesus disse, quando chegar perto o fim dos tempos, o tempo vai passar bem rápido. E nós estamos vivendo esses dias. Então aqui uma promessa, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. 38. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. O 38 fala para não desistirmos. Se alguém desiste, Deus não tem prazer naquele que desiste. Versículo 39. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário,
temos fé e somos salvos. Então aqui ele termina dizendo: nós somos os que têm coragem, os que não voltam atrás, os que não se perdem, os que tomam a decisão de permanecer na fé e de ter essa fé porque nós somos salvos. Essa é a leitura de Hebreus capítulo 10, que revela: Jesus é o Filho de Deus. Permaneça com Ele e com coragem e mantendo sempre essa esperança de que Ele com certeza vai cumprir tudo o que prometeu. Deus abençoe o seu dia hoje sempre grandemente, com a graça e paz de Cristo. Amém.